Amém. A paz do Senhor Jesus Cristo. A tua Bíblia está aberta no Salmo 51, queridos. Salmo 51, versículo 10. Nós estávamos falando sobre isso aqui na semana passada, sobre a importância da reposição espiritual. Nós estamos falando sobre a manifestação do reino, hoje a parte 10, que para você passar para as pessoas, você mesmo tem que estar cheio, transbordando, né? Quando transborda, aí as pessoas do lado são tocadas. Quando a pessoa tem tão pouquinho da unção que nem ela mesma está muito bom. Mas quando você vai se enchendo, chega uma hora que transborda. Como diz, não retenhas, amplia a tua tenda para a direita e para a esquerda, né? Aí essa unção vai tocando vidas, mas você não pode impactar pessoas se você não está impactado. Você mesmo não está vendo a glória de Deus, como é que você vai fazer as pessoas verem? Então, o primeiro a usufruir do fruto deve ser o lavrador. A primeira pessoa, né, que deve estar bem espiritualmente é você. Porque como é que você vai ajudar as outras? Se você estiver angustiado, magoado, contaminado, não tem como. Então, seria muito bom, se eu não estou bem num culto, pastor João, não estou bem naquele dia, eu não aceitar o microfone mesmo que ofereçam. O temor do Senhor é um basiquinho, gente. Se eu estiver chateado com a missionária Selma, que nunca aconteceu com a mulher de Deus, uma benção essa mulher, mas se eu estiver chateado com a missionária Selma, eu devia ter o basiquinho do temor de o pastor João falar assim: pastor Carlinhos, você faz uma oração? Eu dizer, não, eu vou passar o quê, irmãos? Né? Então, hoje nós precisamos estar, e não é luxo, na plenitude do Espírito. Muito bem espiritualmente, por cada demanda, irmãos. Estamos num mundo que jaz o maligno, pessoas oprimidas pelo diabo, pessoas angustiadas. Então, nós estamos rodeados de pessoas endemoniadas, pessoas que precisam da luz de Cristo, pessoas que precisam não da nossa carne, da nossa opinião, do nosso melhor, mas de algo genuinamente do Senhor, né? Então, um canal limpo e cheio, transbordante, é o que se requer no dispenseiro. O que se requer lá na pizzaria do pastor João, que seja um alimento saudável e limpo, é o basiquinho, que não tenha barata lá na cozinha, que o alimento seja saudável, de boa qualidade. Sabe, isso não é um luxo, é apenas o basiquinho. Então, nós precisamos estar limpos e transbordantes de Deus, pois somos dispenseiros do Senhor, né? Se estamos limpos, podemos, amados, ajudar pessoas. Agora imagine, amados, que eu vou tocar na ferida de alguém, né? E estou com lepra. Aí eu toco na pessoa, em vez de curá-la, eu infecto mais. Então, se eu prevaleço, né, sobre a minha carne, se, como o Paulo dizia, toda injustiça será punida, toda desobediência será punida, quando você mesmo for obediente. Se eu mesmo estou sujeito ao Espírito de Deus, tudo vai se sujeitar ao Espírito de Deus quando eu orar. Se você está, lembra daquele soldado que disse: eu tenho soldados ao meu comando, eles me obedecem, e eu também estou sob autoridade. Então, quando você está sob a autoridade, você tem a autoridade. Você está sob a autoridade, você está na unção e direção do Espírito, então o que você falar, Deus assina embaixo e confirma. Certo? Agora, se eu não estou sob a autoridade, porque a carne não está sob a autoridade do Espírito, entende? Se eu não estou sob a autoridade, o que eu fizer é fogo estranho, né? Eu passo lepra para as pessoas. Então, quando nós falamos da manifestação do reino, nós falamos o quê? Da deficiência do ser humano para sempre. Porque embora nós sejamos espírito, alma, nós temos uma carne. Nós temos fraquezas, falhas, imperfeições, todos nós. Todos nós. Se nós tivermos o temor do Senhor, saberemos lidar com isso. Porque não é uma questão de ter ou não ter fraqueza, isso aí é óbvio. A questão é reconhecer e tratar isto com temor e tremor. Se tratarmos isto, estivermos limpos, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado,
E o Senhor vai fluir, porque o Senhor flui através da nossa pureza, mãos limpas e coração limpo. E isso, amados, para o Senhor é raro, porque vamos dar um exemplo. Deus olha para a terra procurando um homem, uma mulher, um jovem, uma criança, o coração esteja inteiro nele. Meus olhos procurarão os fiéis da terra para que estejam comigo. Aquele que usa de engano não ficará na minha casa. O que significa isso? Muitas pessoas vêm aos cultos para buscar os seus interesses, né? Estou com dor de cabeça, eu vou lá para Deus me curar. Estou endividado, eu vou lá para Deus me dar um emprego. Eu estou com problema na família, eu vou lá para ter paz com meus vizinhos. Um exemplo. Mas poucas pessoas captam a visão e são igreja a ponto de se comprometer com o reino e serem canais que Deus possa operar. Todo mundo quer ser abençoado, mas poucos querem ser canal de bênção. E desses poucos que querem ser canal de bênção, poucos são usáveis, são canais idôneos. Por quê? Por causa da fraqueza da carne. Não podemos subestimar duas coisas, irmãos: o Espírito Santo em nós e o perigo da nossa carne. É muito fácil se tornar imprestável. Então, queridos, a carne é assim, é como um barro. Se você vai dar um copo de água para uma pessoa e tiver alguma deficiência no copo de barro, começar a soltar barro, o que vai acontecer? Aquela água se torna imprestável. A água ela tem que ser pura para que as pessoas bebam. Não pode haver contaminante, não pode haver a participação da nossa carne. A nossa carne não tem participação, desde que ela esteja coberta com o sangue de Jesus, porque só o sangue de Jesus que purifica de todo pecado. O pecado que Deus purifica, ele é sempre específico. Senhor, perdoa todos os meus pecados. Não vale. O temor do Senhor, ele é fundamental e disponível, insubstituível pelo seguinte sentido: quando Isaías diz, a minha boca é suja, até nós foi lá na boca, não foi no olho, na orelha, na cabeça. Então, Deus só pode purificar o que eu percebo e confesso. Mas a soberba da carne vai trabalhar para que eu nunca perceba, para que eu continue sendo imprestável. Chega naquele dia, todas as minhas obras foram queimadas com fogo. Queimadas com fogo. Trabalhei e ainda corre o perigo de dizer, ainda não te conheço, porque você tem iniquidade no teu coração. O trabalho do diabo, através da soberba da carne, é nunca permitir que vejamos a impureza. Porque o que é impuro aos olhos de Deus nem sempre é impuro aos nossos olhos, da sociedade, da igreja, dos homens, né? Então a questão é tão complexa, até o salmista diz, Senhor, perdoa até os pecados que eu não sei, né? Lá o Salmo 19, versículo, os finais ali, dos 13 ao 15, e também o Salmo 139, do 23 ao os últimos versículos lá também ele fala sobre isso, sobre o pecado oculto, né? Senhor, me perdoa dos pecados ocultos. O que Deus faz quando você diz, me perdoa dos pecados que eu não percebo? Ele vai trabalhar para você perceber. Aí ele vai trabalhar para você confessar. E aí ele vai purificar. E aí você se torna útil para toda boa obra. Lá em 2 Timóteo 2,22 diz que se alguém se purificar destas coisas, será vaso do Senhor, vaso de honra. Se não é vaso da ira, vaso da obra da carne, tudo é contaminado, tudo é perdido. Passa pelo fogo, certo? Lembra que eu contei para os irmãos que eu orei, jejuei a tarde toda? O perigo, nós estávamos até outro dia conversando com a missionária Mar sobre isso. O perigo de muita consagração e não ter caráter, porque o caráter às vezes não acompanha a consagração. Você orar, jejuar, estudar a Bíblia, fazer teologia é fácil. Agora você ter caráter, irmão, aí é irmão afia irmão, aí é injustiça, contenda. Deus pega o irmão perfeitinho e coloca na igreja e fala assim, não se converta muito ainda porque eu quero tratar ela, depois você vai converter, mas primeiro eu vou lidar com ele numa área que ele precisa. Então tudo isso é matematicamente perfeito para tratar com o irmão, né? Por exemplo, que meu irmão falou assim, que em Curitiba ninguém gosta que você mande que ele faça alguma coisa. Quer perder alguém no banco, é você dizer para ele o que tem que fazer. E aí Deus tem que tratar com essa submissão do povo, né? Aí pega um pastor bem preparado para isso. Eu mandei alguém ficar em pé. É a última coisa que eu tinha que falar. Mas é este pastor tolhido, preparado para tratar com algo que eu não estou vendo.
Algo que eu não estou vendo. E que Deus precisa aperfeiçoar. Porque, por exemplo, eu começo a orar, eu começo a jejuar, eu começo a meditar na palavra de Deus, eu começo a crescer no poder e nos dons. Aí Deus fala assim, agora eu vou trabalhar no caráter. Só que o caráter é doloroso, porque é através de aflições, perseguições, calúnias. Você só pode crescer em misericórdia, amor, só pode crescer no fruto do Espírito Santo através do confronto. E isso dói, por causa do nosso ego, né? É impossível você humilhar uma pessoa soberba, humilde. É impossível. Estou humilhado, porque você é soberbo. Porque se você é humilde, é impossível estar humilhado. Porque você fala assim, o senhor sabe, o senhor já me perdoou tanta coisa, eu sou tão falho mesmo. Então, quando a pessoa se sente humilhada, é porque ela é soberba. Mas o problema está desde o Éden. Olha só, Selma. Por que você fez isso, Adão? Foi a mulher que o Senhor me deu. Por que você fez isso, Eva? A serpente me enganou. Desde a queda, o diabo coloca todo o holofote em tudo menos no que precisa ser curado. Por exemplo, a Rosa grita comigo. Ela vai pagar se ela não se arrepender, porque ela gritou comigo. Mas o meu foco jamais devia ser o pecado da Rosa. Neste momento eu fiquei chateado com ela. E essa chateação me levará para o inferno. A Bíblia diz, perdoa-nos assim como nós perdoamos. O assim como linka, que se você estiver contaminado e morrer magoado, com todos os seus dons e conhecimento teológico, você vai para o inferno. Mas o problema é que a mágoa pode ficar. O Senhor diz, não deixe o sol se pôr com isso sem resolver. Mas passou 14 dias, eu estou falando sobre isso. Passou 21 meses, eu estou falando sobre isso. E o problema é ela. O diabo jamais permitirá que eu veja os meus defeitos. Porque enquanto eu não ver, o sangue não é aplicado. E enquanto o sangue não for aplicado, ele tem legalidade, ele continua agindo. Então é importante que, não tem tanta importância assim, não fiz nada, porque aí ele continua, e eu continuo imprestável. Tudo que eu fizer dentro e fora da igreja está contaminado, não é computalizado, é obra morta e não tem eficácia nenhuma no reino. Porque o diabo diz, como é que ele vai me expulsar se ele tem algo que é meu? Como é que ele vai, não tem como, se eu tiver, perdoe a palavra, mas é essa a palavra, se eu tiver o rabo preso no capeta, como é que eu vou expulsá-lo? Não tem como. Então o que vemos é que o inimigo ele é astuto, ele vai no ponto cego, ou seja, ele permitirá que você tenha explicação. Sabe por que eu estou chateado com a Vera? Eu vou te explicar aqui, Rosa, isso. Tá, tudo isso é verdadeiro. Se a Vera não se arrepender, ela vai pagar por isso. Mas jamais eu vou dizer que eu como cristão não tenho o direito de ficar magoado com ela. Eu como cristão devia estar abençoando ela, intercedendo por ela, não dizendo assim, Senhor, meu Pai. Porque eu tenho percebido nos últimos dias, irmãos, não sei se você tem percebido, a intensidade das trevas tem aumentado muito. Mas não tanto assim do mundo. Moisés ele não tinha muita luta com as nações exteriores. Isso aí, na verdade, até elogiávamos. Moisés é homem de Deus, temos ouvido falar que Deus é com ele. O maior problema de Moisés era interno. Então o que acontecia? Até louvo a Deus pela vida do Humberto, do pastor João, que marcou essa reunião providencial, né? Providencial. Então veja, o problema é o seguinte: percebo uma atmosfera muito negativa, mas extremamente negativa, do próprio corpo, carne contra carne. Um torcendo para que o outro se arrebente, uma igreja torcendo para que a outra feche, um irmão que você falou alguma coisa que não gostou, ele começa a orar, feitiçaria para ver você se arrebentar. Eu tenho percebido, Deus tem mostrado na madrugada, até nos sonhos, muitos demônios foram enviados por irmãos contra mim, mas é muito demônio. Se Deus não tivesse misericórdia de mim, eu já teria caído em depressão, voltado para a depressão, para a tarja preta, eu teria voltado. Porque, pastor Wilson, por exemplo, você não imagina que a maior batalha do cristão não é fora da arca, é dentro da arca. Há muita gente, Rosana, Humberto aqui, que ele quer que você se dê mal, mas você tem que quebrar a cara. Há muita gente torcendo para que os Gerados pela Graça feche. Há muita gente torcendo para que isso dê errado, sabe, para que não entre ninguém na congregação, que não pise, sabe, é muita oração diabólica, gente que vai chegar diante de Deus e vai dizer assim, eu não te conheço,
Porque não tem nada a ver com o Espírito Santo, maldosa, perversa, cruel, ora e jejua para que a pessoa caia de cama. Então, o que vemos é, se nós, irmãos, não conseguimos ver os nossos pecados, seremos sujos. E se estivermos sujos, como é que vamos manifestar a glória? Se eu estiver preocupado, né, Humberto? Estou preocupado, estou ansioso, estou assim, muito pensando nas questões. Irmãos, eu pego o microfone e vou pregar a palavra de Deus, aquilo ali é obra morta. Eu não devia, por favor, pastor Carlinhos, não me dê o microfone. Não, hoje não, só hoje, não me chame para nada. Porque se eu entrar na igreja, irmão, preocupado, que espírito que eu vou liberar? O espírito de fé? Como que eu vou dar algo que eu não tenho? Uma pessoa preocupada, uma pessoa ansiosa, uma pessoa que vem com a cabeça quente, com muita coisa, no trabalho, em casa, cortar a água dele, por exemplo. Como é que você sabe que você pode pregar a palavra e cortar a tua água na tua casa? Você está em paz? Você está crendo que a água vai ser paga? Você está na fé? Irmão, com a água cortada, você pega o microfone, mas a igreja é instituição. Você está com uma dor, um câncer de ficar comendo, mas você consegue ter paz, você consegue ter fé, pode pôr a mão nos enfermos que você ser curado. Mas se você não está legal, não pegue o microfone, porque vai passar isso. Então, a nível de mente, imprestável, né? A nível de coração, irmãos, eu perdoo 99% dos meus irmãos, só um que eu não suporto nem olhar na cara. Irmão, quando eu lembro do que essa pessoa falou, fez, me dá um ruim. Irmãos, solte o microfone, põe o seu joelho no chão e fala, orem por mim, porque eu estou contaminado, endemoniado, estou indo para o inferno. Porque uma pessoa magoada, ela é uma feiticeira, ela é uma rebelde. Enquanto eu não perdoar de todo o coração, eu não sou digno de pregar a palavra, impor as mãos e fazer as obras. E o terceiro ponto, preguiça, mundanismo, idolatria, paixão, carnalidade. Se nós estamos com coisas confessadas, o sangue de Jesus já purificou, nenhuma condenação há. Mas se há algo que eu sei que é pecado, permaneço no pecado e não quero me arrepender, irmãos, a Bíblia diz, nem almoce com uma pessoa assim. Então precisamos ter o temor do Senhor, porque é assim que acontece. Por exemplo, estou coberto com o sangue de Jesus, no temor do Senhor. Todas as minhas falhas estão cobertas com o sangue de Jesus. Eu pego o microfone, Deus já me perdoa, mas se tiver alguma pendência, eu pegar o microfone, minha vida ficará 7 vezes pior. Aí, irmão, o ímpio tem paz e o cristão não tem paz. Por que a vida de alguns pastores, irmãos, são horríveis? Por quê? Porque tem pendências, porque tem áreas que o diabo... Porque o diabo, ele é assim, me expulsou? Você me paga. Pode deixar que eu vou procurar. Não, você orou ali para ser procurado? Fica tranquilo, pode deixar. Eu espero 6 meses, 6 anos, mas eu vou acabar com você. Então ninguém declara guerra ao diabo e fica brincando com a carne. Irmãos, nós não temos tempo de lazer. Somos uma batalha constante. O diabo tem uma contenda com todos os habitantes da terra. E aí vemos que hoje a igreja não tem consciência da batalha espiritual. O mundo não é mais inimigo, né? O mundo não é mais inimigo, a carne não é mais meu inimigo, o meu inimigo é a falha do meu irmão. É totalmente antibíblico. Meu inimigo é a falha do meu irmão. Não é minha carne, não é o mundo e nem o diabo. Você veja a que ponto o diabo pode cegar uma pessoa. Agora, quando eu tenho explicação para o pecado, aí piorou. Porque o pecado que eu lamento, oro, jejuo, esse o sangue de Jesus purifica. Mas aquele, eu vou te explicar porque eu não suporto olhar para o pastor Geraldo. Eu vou te explicar. Veja bem, olha aqui, ó. Irmão, eu estou indo para o inferno. Realmente. Porque eu não posso concordar com os erros. Ninguém deve concordar com os erros de ninguém. Isso aí é conivência com o pecado, contamina. Olha, ninguém pode concordar com o erro de ninguém.